Um jovem servia a um profeta e morava com ele. Numa madrugada, esse jovem se levantou, saiu de casa e viu uma cidade inteira cercada por um exército, cavalos, carros de guerra, soldados armados, ocupando cada saída possível. Ele correu de volta e disse ao profeta: "Ai, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu com uma calma que não fazia sentido nenhum diante do que os dois estavam vendo: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Irmão, talvez você também esteja olhando para uma situação e só esteja enxergando o exército cercando você sem ver nada além disso. Talvez seja uma conta que não está fechando mês após mês, sem uma saída visível. Talvez seja um diagnóstico que te fez sentir cercado por todos os lados. Talvez seja um filho que está afastado da fé e você só enxerga distância, nenhum sinal de volta. Ou talvez seja uma sensação constante de estar sozinho numa batalha que ninguém mais parece que está te enxergando. Esse vídeo, irmão, é sobre o que aconteceu depois que esse profeta fez um pedido específico a Deus, pedindo que os olhos desse jovem servo fossem abertos e sobre o que ficou visível quando isso aconteceu. Algo que já estava ali o tempo inteiro, mesmo sem ninguém conseguir ver antes disso. Mas entender aqui o que houve é extremamente importante e com calma, irmão, porque o contexto explica tudo. O profeta se chamava Eliseu, o sucessor de Elias. Nessa época, o rei da Síria vivia em guerra com Israel e toda vez que ele armava uma emboscada, o rei de Israel escapava porque Eliseu, através de Deus e através da revelação de Deus, avisava o plano com antecedência. Isso aconteceu tantas vezes que o rei da Síria ficou convencido de que havia um espião entre os próprios oficiais dele. Um deles explicou a verdade. Não era espionagem, era o profeta Eliseu em Israel que conseguia revelar até as palavras ditas no quarto de dormir do próprio rei. Furioso, o rei da Síria descobriu aonde Eliseu estava hospedado, na cidade de Dotã, e enviou um exército inteiro ali, cavalos, carros de guerra, tropas para cercar a cidade durante a noite, enquanto Eliseu estava ali dormindo. Foi na manhã seguinte que aconteceu o momento descrito no início desse vídeo. O jovem servo de Eliseu se levantou e saiu e viu aquele exército cercando a cidade inteira. Ele corre apavorado até Eliseu e Eliseu respondeu com aquela calma estranha. Reparem algo que costuma passar desapercebido nesse momento, irmão. Eliseu não estava ali vendo algo diferente do que o servo via com os próprios olhos. Ele enxergava a mesma cidade cercada, ele enxergava o mesmo exército, os mesmos carros. A diferença nunca foi a visão física dos dois. Foi que Eliseu, ele já sabia por experiência com Deus que existia mais ali do que os olhos naturais estavam conseguindo captar. A calma dele, irmão, não vinha de negar o perigo real, vinha de confiar em algo que ainda não tinha sido mostrado ao servo. Então Eliseu ora e ele faz um pedido bem específico ao Senhor. Ele diz: Senhor, eu te peço que abras os olhos desse moço para que veja. E o texto registra o que aconteceu, irmão. O Senhor abriu os olhos daquele moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Repare na expressão, irmão, em redor de Eliseu. Essa proteção não apareceu naquele instante, criada do nada, como se a resposta fosse emergencial ao perigo. Não, ela já estava lá, mesmo antes do servo acordar naquela manhã. O que mudou, irmão, não foi a realidade ao redor dele, foi a visão do servo sobre ela. Isso conecta, irmão, diretamente com uma frase que o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja lá em Corinto, ele tenta explicar aos primeiros cristãos algo que eles ainda não conseguiam enxergar direito sobre o próprio futuro com Deus. E ele diz assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Repare que ele não diz que Deus vai preparar coisas no futuro, irmão. Ele diz que já são, tempo presente, as que Deus preparou. Igual ao monte, irmão, cheio de cavalos de fogo, já estavam lá, só não tinha sido visto ainda.
Paulo escreve algo, irmão, parecido numa outra carta, dessa vez para a igreja ali em Éfeso, quando ele está orando especificamente por eles, dizendo assim: tendo iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Repare, irmão, que o coração dele não pede mais bênção, mais provisão, mais coisas acontecendo, não. Ele pede olhos abertos para reconhecer o que já tinha sido dado. Isso muda, irmão, o que você deveria estar pedindo diante da sua própria situação cercada. Você pode estar pedindo que o exército que está te cercando suma, que as circunstâncias mudem, que o cerco se desfaça, mas repare que Eliseu nunca pediu isso. Ele pediu outra coisa, que o servo pudesse enxergar o que já estava ali, irmão. O padrão bíblico de olhos abertos quase nunca é sobre mudar a situação primeiro, é sobre revelar o que já tinha sido preparado antes mesmo de você perceber que precisava disso. Irmão, entenda isso, esse vídeo é precioso demais para alguém que está talvez nessa situação, e você pode ser canal de bênção na vida de alguém e curtir e compartilhar e se inscrever nesse canal e ajudar com que o algoritmo entregue esse vídeo para alguém que esteja precisando. Mas volte aqui comigo, pense naquela situação que talvez fez você clicar nesse vídeo, aquela que parece que você está cercado por todos os lados, sem solução visível. Você pode estar gastando, ou você pode ter gastado esse tempo todo pedindo para que o cerco desaparecesse, mas talvez, como aconteceu com o servo de Eliseu, o que falta não seja o cerco sumir, irmão, seja um pedido diferente, que os seus olhos sejam abertos para o que já está preparado ali, mesmo sem nenhuma prova visível disso ainda. O servo de Eliseu viveu a manhã inteira cercado pelo mesmo exército, antes e depois de os olhos abrirem na direção correta. A diferença não foi o perigo diminuir, irmão, foi ele parar de andar como se estivesse sozinho dentro dele. Talvez a situação também não mude de tamanho tão cedo na sua vida, mas o monte ao redor dela pode já estar cheio de coisas que você ainda não viu, porque os teus olhos ainda não estão abertos, irmãos. Mas que essa palavra hoje te alcance e que os teus olhos sejam abertos. Eu já te espero no próximo vídeo, irmão. Deus te abençoe.